E aí galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil, e hoje vamos dar início à história do Brasil imperial, falando, é claro, do primeiro reinado, mas logo depois da nossa vinheta. Bem galera, quando falamos de Brasil primeiro reinado, a primeira coisa que nós temos que falar é a ideia de construção de uma nação. Definimos nação quando falamos de um povo, de um idioma, de um território bem definido. E o Brasil, a partir do século XIX, está começando a se mostrar como nação, como um povo. Está começando a se desenvolver. E Dom Pedro, é claro, vai ter alguns desafios. Mas antes de começar a falar desse assunto, não esqueça de dar seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Beleza? Tá. Para começo de conversa, nós temos que perceber que esse processo de formação tem um contexto histórico. Então, para você não esquecer, nós temos o quê? A chamada periodização histórica da história do Brasil, ou periodização da história do Brasil Império. Tá? Onde, de 1822 a 1831, você conhece como Brasil Primeiro Reinado. De 31 a 1840, você conhece como período regencial. E de 40 a 1809, Brasil Segundo Reinado. Beleza? Grave esses períodos na sua mente. Fechou? Tá. Quando fala no Brasil primeiro reinado, né, durante o período imperial, temos que lembrar que o processo de independência brasileira foi em muitos aspectos bem diferente do visto das demais colônias latino-americanas, que você pode conferir aqui no canal, lá na playlist de História Contemporânea. Não tivemos um confronto armado direto, organizado pela população e pelas elites visando a independência. Nossa emancipação foi decretada por uma representante da corte portuguesa através do Grito do Ipiranga e todos os processos que levaram a isso, que se tornou nosso primeiro imperador. Lembramos que o Grito do Ipiranga foi logo depois do dia do Fico, em que Dom Pedro foi pressionado. Mas lembra-se que Dom Pedro, ao fazer o Grito do Ipiranga em 7 de setembro de 1822, ele tinha o apoio de grupos políticos. E entre esses grupos políticos encontramos quem? O Partido Brasileiro, que era composto pelas elites que se enriqueceram, que se formou durante a presença da família real no Brasil. Fechou? Tá. Então se observa-se que a nossa independência ela não foi feita através do que? De um conflito armado. Ela foi feita por interesses de determinados grupos políticos que apoiaram a figura do príncipe regente Dom Pedro I. Beleza? Com isso, podemos falar que um outro aspecto que difere os dois processos, a independência latino-americana e a independência do Brasil, é justamente o que? É o que se refere à fragmentação territorial. As colônias espanholas tiveram seu território dividido em muitos países, mesmo com algumas diferenças, estruturas herdadas do período colonial, como escravismo, latifúndio, poder nas mãos da aristocracia e dependência do mercado externo, aproximam os dois movimentos. E isso se manteve no Brasil, manteve essa estrutura. As ex-colônias adquiriram então o quê? Sua independência política, mas preservaram o quê? Antigas características coloniais. Fechou? Tá. Com isso, após a independência, Dom Pedro enfrentou um importante problema. Não podemos falar só um importante problema, mas vários problemas. Podemos numerar que o reconhecimento como país independente, como falamos, para construir uma nação, tem que ter o reconhecimento. E para ter esse reconhecimento, ele tinha que pensar em como resolver isso. O segundo ponto que podemos apontar é a estruturação de uma nova organização política brasileira naquele momento que o Brasil vivia em 1822. E uma grave crise econômica que ele vai enfrentar, que vai levar a uma insatisfação popular. E lembra-se, toda crise econômica, alguém tem que pagar o pato, a dívida. No caso, foi Dom Pedro, que acabou gerando uma insatisfação popular que levou ele a abdicar o trono. Beleza? Com isso, para poder resolver a questão externa, falamos de quê? Reconhecimento. E para ter esse reconhecimento, o primeiro estado a reconhecer com amor no coração, com todo respeito, foi a figura de quem? Dos Estados Unidos, em 1824. Né? Estados Unidos esse que era ex-colônia europeia, e esse país iniciava sua política expansionista, interessados em limitar espaço na América, mais mercado consumidor, de acordo com as ideias do quê? Da doutrina Monroe, a América para os americanos. Mas não foi só os Estados Unidos que reconheceu na política externa o Brasil independente. Um outro país também reconheceu. Esse outro país foi a Inglaterra. Mas a Inglaterra, interessada em acordos lucrativos, ajudou o Brasil a obter reconhecimento europeu, agindo como mediadora entre a ex-colônia e a metrópole em 1825.
Obtivemos reconhecimento, então, português. Só que, porém, houve exigência de uma indenização equivalente a 2 milhões de libras esterlinas para que se fosse aceita a independência do Brasil. Sem recursos, o Brasil foi obrigado a emprestá-la da Inglaterra, iniciando sua independência política com uma volutosa, dívida externa. Depois de Portugal, as demais nações europeias também reconheceram a nossa dependência. O que você não sabe é que Portugal pede uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, que é o mesmo valor que ela deve para a Inglaterra. Ou seja, o Brasil pega o dinheiro emprestado com a Inglaterra, paga a indenização que Portugal exigiu e Portugal livra-se da dívida, e quem fica com a dívida é quem? Brasil. Mas muita coisa vai acontecer no primeiro reinado. Dom Pedro está tentando resolver a questão do reconhecimento para a construção dessa nação Brasil. E com isso, começou a aumentar a sua dívida. Só que a pergunta é, aqui, no Brasil, internamente, as coisas vão bem? Isso, você vai ficar sabendo na próxima aula. Fui!